Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso canal do Cardio Papers. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto, sou colaborador do Cardio Papers, sou médico cardiologista pelo INCOR. E hoje, dando sequência aos nossos bate-papos aqui sobre medicina de emergência, cardiologia de emergência e outros tópicos aí da cardiologia, eu tenho a honra de chamar um grande convidado aqui, um amigão meu, Dr. Wagner Madrini. Wagner, seja muito bem-vindo, uma honra estar aqui, poder contar com você aqui com a gente no Cardio Papers, na nossa página aqui, no nosso podcast. Então, por favor, faça as honras aí, se apresente para o povo aí, meu querido. Pô, imagina, Zé, prazer todo meu estar aqui. Tipo, pô, tá com você aqui, acho que uma belíssima aquisição pro Cardio Papers, é um excelente comunicador. Tenho certeza que a gente vai ter um bom papo aqui pra frente. Eu sou assistente do departamento de miocardiopatia e doença da aorta do INCOR e, bom, trabalho com isso quase todos os dias. A gente tem um centro muito bem organizado para tratar tanto de miocardiopatia e doenças da aorta. Só para ter uma ideia, hoje a pauta vai ser doenças da aorta, né? A gente, no INCOR, a gente opera mais ou menos 250, 300 casos por ano. A gente tem uma enfermaria ali com uma demanda de uns 10 a 15 pacientes por dia em doenças da aorta. E atendimentos ambulatoriais, a gente tem cerca de 40 atendimentos por semana só de pacientes com doença da aorta. Então, acho que a gente vai bater um papo bom aí sobre aortopatias. É um tema caro para mim, especialmente porque eu trabalho diariamente, então acho que vai ser um papo interessante. Vocês vão aprender demais com o Wagner hoje, então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom. Então, como o Wagner cantou a bola, a gente vai falar hoje sobre síndromes aórticas agudas. Então, isso começa já desmitificando um pouco, né, sobre esse tema que a gente tem muita dúvida quando sai da faculdade, quando está na faculdade, quando está na residência de clínica, quando vem algum paciente na emergência, seja na residência de cardiologia, seja já depois de formado trabalhando. Então, Wagner, em primeiro lugar, cara, por que todo médico precisa saber sobre as síndromes aórticas agudas? Qual que é a importância desse tema na formação do médico, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar do mundo? Show. Pô, o primeiro ponto é esse, assim, né? Quando a gente fala em aortopatias, a gente está acostumado a sempre pensar em dissecção aguda de aorta. Então, o primeiro ponto é que a gente tem essa diferença clara, assim, entre síndromes aórticas agudas e síndromes aórticas crônicas. São duas coisas distintas. Quando a gente fala disso, por exemplo, em coronária, é mais fácil, né? Eu sei que o infarto, a doença coronária aguda, é completamente diferente da doença coronária crônica. Eu consigo visualizar isso de maneira muito distinta. Na ortopatia é a mesma coisa. Eu tenho as doenças crônicas e a doença aguda. Quando a gente fala das síndromes aórticas agudas, aí é um espectro completamente distinto. Primeiro porque ela tem uma mortalidade muito alta, né? Como a gente bem sabe, num paciente que tem, por exemplo, uma dissecção aguda de aorta, a gente tem uma mortalidade que aumenta de 1 a 2% a cada hora que passa, podendo chegar nas primeiras 24, 48 horas até 50, 60% de mortalidade. E o que é curioso, né? Se a gente for pensar em todas as causas de morte súbita, cerca de 8% são por conta de dissecção aguda de aorta. Ou seja, o que eu estou falando aqui, aquela morte que às vezes o seu vizinho conta, que teve um infarto e morreu, que morreu. Aquela morte súbita ali que eles não atribuem a infarto, né? Exato. Teve um infarto fulminante, exatamente, né? O famoso, né? O famoso infarto fulminante, esse mesmo. A cerca de 8% são secundários a doenças agudas de aorta. E a problemática em cima disso é que nas síndromes aórticas agudas, você não tem muitas pistas. Eu sempre falo isso na enfermaria pro pessoal, pro nosso residente, que quando a gente está, por exemplo, com um paciente com doença coronária crônica, o paciente vai lá com angina, tem dor no peito, aí você, opa, o paciente me deu a pista aqui da angina. Ele vai te dando pistas ao longo do caminho. Aí você vai estratificar o paciente, seja de maneira funcional, de maneira anatômica, você vai dar um jeito de investigar esse paciente para doença coronária. Mesma coisa com valvopatia. Se é paciente com dispneia, você coloca o esteto no peito, tem aquele sopro, por mais que você não saiba saber direito qual é o sopro, mas você sabe que tem uma coisa estranha Alguma coisa tem ali. Aí você vai pedir um eco, o cara vai dar o diagnóstico da valvopatia. Nas síndromes aórticas, esse é o problema. Porque no aneurisma, que é a fase crônica, o paciente é assintomático em 80, 90% dos casos. Então ele não dá pista para você. Via de regra, a gente descobre acidentalmente. É um paciente que faz um raio-x, que vê um alargamento mediastino, você fica meio na dúvida. Ou um paciente que vai fazer um pré-operatório de uma colestectomia, faz um eco, aí vê uma dilatação da raiz, ele não dá pista. Não tem um rastreio tão elaborado, né? Não tem um rastreio elaborado. Como, por exemplo, câncer de colo. Exatamente. A gente vai fazendo colonoscopia a partir de tal idade, né? Exatamente. E é justamente por isso que por mais das vezes, a primeira apresentação, às vezes, já é a pior de todas, que é a dissecção aguda de aorta. Só para você ter uma ideia, o professor Ricardo, que é o cirurgião da nossa equipe, ele publicou um trabalho no Arquivos, onde 80% dos diagnósticos de dissecção aguda de aorta no estado de São Paulo foram feitos no ML.
Ou seja, se você me perguntar quem é que faz mais diagnóstico de dissecção aguda de aorta, é na emergência, é o cardiologista, é o cara do médico legista. É o médico legista. É lá no IML. Então, assim, é uma doença que a gente não consegue identificar muito bem o diagnóstico e a gente vai ver por quê, né? Por que a gente tem uma dificuldade grande de pensar e por que ela é tão de difícil manejo, assim, nessa fase inicial. Se ela é uma doença tão traiçoeira, então eu acredito que isso deve afetar também no aumento de mortalidade, né? No atraso diagnóstico e aumento de mortalidade. Perfeito. Isso quando não faz um outro diagnóstico, isso atrapalha ainda mais a doença, né? A gente vai comentar depois. Exatamente, mas esse é o ponto. Se você conduzir tudo direitinho no caso de aorta, se o paciente bateu com um caso clássico, você fez o diagnóstico rápido, você chamou o cirurgião rápido, você colocou o paciente na mesa rápido, se fizer tudo direitinho, a mortalidade fica em torno de 20%, 30%. Se você errar, aí é um gráfico que depois a gente pode até disponibilizar, essa mortalidade pode chegar até 80%. Então, se você conduzir esse inicialmente errado, esquece, você praticamente vai fadar esse paciente à morte. Então, essa decisão, tomar a decisão e condução adequada frente a um paciente que se apresenta com dissecção aguda de aorta é fundamental no manejo, no prognóstico desse paciente, né? Cara, e aí eu pergunto pra você, então, já que a gente não tem pistas, a gente não tem um rastreio, uma coisa muito elaborada, a gente vai ver o paciente chegando na emergência já com o quadro clínico. Antes da gente comentar do quadro clínico, ainda falando da importância e entendendo um pouco mais, quem que é o paciente que eu tenho que ficar um pouco mais atento? Qual que é um fator de risco? A gente sabe que tem algumas síndromes genéticas. Antes até mesmo da gente entrar nas classificações das síndromes aórticas, assim, o que a gente tem que ficar atento de fator de risco, antes de até entrar no quadro clínico, para a gente ser um pouco mais sucinto aqui nesse começo de conversa? Perfeito, Zé. Então, se a gente falar em dissecção aguda de aorta, que é o tópico do nosso bate-papo aqui agora, a gente sabe que 2/3 das dissecções são de aorta ascendente e 1/3 de descendente. Isso é importante porque, se a gente for pensar em fator de risco, a gente tem uma diferença na fisiopatologia das doenças da aorta ascendente para a doença da aorta descendente. Isso por conta de uma formação embriológica. Até a subclave esquerda, que seria basicamente a aorta ascendente ali, você vai ter uma formação embriológica distinta do que tem debaixo da subclave esquerda, que seria a aorta descendente. As doenças da aorta ascendente estão muito associadas com a hipertensão arterial e doenças síndromes genéticas. As doenças da aorta descendente estão muito associadas, então, com a aterosclerose e tabagismo. Uhum. Então, se a gente for pensar em fatores de risco, basicamente, são pacientes hipertensos, dislipidemia, tabagismo, e se a gente pensar nas síndromes genéticas, as mais comuns, a gente tem Marfan, mas a gente também vê bastante pacientes com Ehlers-Danlos, com Ehlers-Danlos, Turner também é uma outra associação. Então, esses são pacientes que a gente teria que ficar um pouco mais atento. Mas como a apresentação é muito vamos dizer assim, escondida, às vezes a gente não consegue definir. Outro caso também seria paciente com valvulóstica bivalvularizada, né? Valvulóstica bicúspide, que também é outro fator de risco para o paciente. E na maioria das vezes o paciente também não vai falar para você que ele sabe que ele é hipertenso, no máximo tabagista, né? Ele não vai às vezes saber que tem essas condições clínicas aí, o que deixa cada vez mais o paciente com uma dissecção, uma síndrome aórtica aguda, uma caixinha de surpresa, né? Exatamente. Vai descobrindo na hora, né? Descobriu que é hipertenso, descobriu que tá com dissecção. É isso que dificulta o nosso manejo, porque assim, nosso paciente aqui dá poucas pistas. Diferente de outros cenários, ele dá poucas pistas. E uma doença que também tem uma mortalidade muito alta que não dá pra gente vacilar. E você vê assim, se você falou a mortalidade, que eu comentei de 20% a 30%, é tão latente isso que a mortalidade de 20% a 30% é basicamente a mesma em todos os anos. Tipo, não mudou. Mudou muito pouco, assim. Chegou a ser 30%, 35%, hoje em dia fica um pouco mais para 20%, mas dependendo do centro, fica em torno de 20% a 30%, fica ali. Então ficou meio estável essa mortalidade de dissecção aguda de aorta. Por quê? Nos últimos anos e décadas, assim? Diminuiu um pouquinho, sai de 30% para 20%, mas dependendo do centro fica igual ainda. Então a mortalidade é meio próxima ainda. Então, por quê? Porque pouco a gente conseguiu avançar mesmo nesse cenário de screening, identificar o paciente na fase crônica, intervir antes dele dissecar. Porque uma vez que você disseca, a história natural já caminhou para um outro momento. Segue o mesmo fluxo de anos atrás. Exatamente. A gente tem técnicas cirúrgicas avançadas, tem um monte de coisa. Vou comentar, a gente comenta depois, mas... Ainda assim, uma doença com uma mortalidade bem alta. Bem alta. E, Wagner, então... A gente comentou, então, que existe mais do que uma doença classificada nesse conjunto que a gente chama de síndromes aórticas agudas, né? Então, para o pessoal aí que está lá de casa, quais são, então, as síndromes aórticas agudas? Quais são as entidades aí nessa condição clínica aí? Conta para o pessoal. Perfeito, Zé. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de síndromes aórticas agudas, né? A gente tem a dissecção aguda de aorta,
que nada mais é do que a delaminação. Você tem as 3 camadas da aorta, a íntima, a média e a adventícia. Então você tem uma delaminação da íntima para a média, que isso vai rasgar a aorta, seja para cima ou para baixo, isso não pode acontecer dos dois lados. Então esse é o quadro mais dramático, aquele quadro que eu falei que tem uma mortalidade muito alta e que infelizmente acontece em mais ou menos 75% dos quadros de dissecção, dos quadros de síndrome aórtica aguda, perdão. A gente tem o hematoma intramural, que é uma outra apresentação de síndrome aórtica aguda, que acontece ali por volta de 10 a 20% dos casos, que nada mais é do que, de novo, a gente tem 3 camadas, a íntima, a média e a adventícia. Na camada média, a gente tem vasos que irrigam o próprio vaso, a própria aorta, que seriam os vasa vasorum. Então, o hematoma intramural é quando a gente tem sangramento, hemorragia desses vasa vasorum, ou mesmo apoplexia desses vasos, que promove um sangramento dentro da camada. Então, é o hematoma intramural, que a gente também trata tal como uma dissecção. E a gente teria também as úlceras aórticas agudas, que seriam uma fisiopatologia parecida ali com a doença coronariana. Você tem uma calcificação, uma placa aterosclerótica que vai ali com o turbilhõamento do sangue ser rompida, perfurar aquela camada íntima e ter uma apresentação bem semelhante também com dissecção. Então a gente tem esses 3 tipos, a gente tem a dissecção aguda de aorta, o hematoma intramural e a úlcera aórtica penetrante. São as 3 apresentações no PS. A gente tem, por via de regra, a mais comum, como eu falei, dissecção. E a mais comum é a que tem uma mortalidade e que tem uma iminência, talvez até mais rápida, da intervenção. E aí, Wagner, uma dúvida. Como você comentou, a mais comum, a mais frequente é a dissecção aguda de aorta. Em termos de mortalidade, também acredito eu que seja essa que tem uma maior mortalidade, certo? Certo. Tá. Perfeito. E existe a possibilidade, por exemplo, de iniciar com uma apresentação, por exemplo, uma úlcera aórtica penetrante. A lesão que você teve na camada íntima foi a ulceração, e da úlcera aórtica ela poder evoluir também para uma dissecção. Existe, entre aspas, um overlap, isso não é comum, você já viu alguma coisa parecida? Perfeito. Já que você é o cara que vê muita horta todo perfeito. dia. É super comum, tem até uma regra de 1/3 ali. No hematoma intramural, 1/3 dos hematomas eles vão delaminar. Então você tem um sangramento ali na camada média, esse sangramento da camada média ele vai invadir, via de regra, a íntima, se anunciar para a luz, romper em 1/3 dos casos. Então, de dentro para fora, de dentro ao contrário fora. da dissecção que é de fora para dentro do vaso, né? Perfeito. Que legal. Isso acontece em 1/3 dos casos de hematoma intramural. Na úlcera aórtica também, é muito comum. Muito comum assim, o evento de você ter essa ulceração e ela rasgar a média, porque você vai ulcerando, você vai meio que entrando ali nas camadas da aorta até você delaminar definitivamente a aorta. Então é bem comum esse overlapping, essa evolução da doença. Mas o mais comum acaba sendo a dissecção, isso porque ela acaba englobando talvez um pouco das duas. Então, em algum momento o hematoma intramural foi dissecção, em algum momento a úlcera aórtica foi dissecção, só que quando ele apresentou no PS já está no cenário mais crítico, que é a própria dissecção. Então, sem dúvida, pode haver esse overlap. Na úlcera aórtica a gente não tem esse dado muito exato, mas nos hematomas intramurais a gente sabe que 1/3 vai delaminar e fazer dissecção. Então, interessante. Então, talvez isso acrescente aí para ser uma apresentação mais comum, como você comentou. Isso, exato. É uma possibilidade. Interessante. Beleza. E existe algum dado, assim, do INCOR, né? Pra gente, não vou falar do Brasil, não vou falar do mundo, mas vamos falar de casa lá do INCOR. A apresentação mais comum que a gente vê acaba sendo a dissecção. Eu trabalho no PS do pronto-socorro do INCOR, então... Você sabe tanto quanto eu aqui, vai da dissecção. A dissecção acaba sendo a mais comum que eu vejo no pronto-socorro, mas eventualmente tem alguma outra apresentação diferente que vocês vejam mais na enfermaria, um caso mais subagudo, alguma coisa. A gente vai comentar dessas subagudo, mas... A dissecção ainda. A dissecção acaba sendo mais como. A gente respeita basicamente os dados da literatura mesmo. A gente, nesse caso, o INCOR lê o livro da literatura. Assim, mais ou menos 70% das apresentações são em dissecção, uns 10 a 20 aí, talvez, no hematoma intramural e uns 10% ali em úlcera aórtica. A gente tem mais ou menos aí essa mesma apresentação da literatura. Legal. E essa proporcionalidade também nas síndromes genéticas também acaba sendo mais ou menos a mesma. Das síndromes genéticas a gente tem, assim, das nossas dissecções, cerca de 5 a 10% dos pacientes que dissecam não tem Marfan, por volta de 8% tem valvótica bivalvularizada. Essas são as duas apresentações mais típicas, assim. O Ehlers-Danlos, Turner e outras doenças são um pouco mais raras, mas essas são as mais comuns. O resto são pacientes com hipertensão, dislipidemia, doenças outras associadas. Legal. Uma outra dúvida aqui, Wagner. Então, assim, a gente entendeu que existem 3 apresentações das síndromes aórticas agudas, né? A úlcera aórtica penetrante, o hematoma intramural e a dissecção em si. Mas como que um paciente que tem uma síndrome aórtica aguda, ele vai se apresentar no pronto-socorro? Existe, né, algum padrão de quadro clínico
para síndromes aórticas agudas, ou a úlcera aórtica a úlcera aórtica irradia a dor mais para trás, para as costas, a dissecção é uma dor mais lancinante, ou pelo quadro clínico, pela história, não dá para perceber muito, ou tem alguma outra coisa muito diferente aí no quadro clínico? Perfeito. Assim, esse é o ponto crucial aqui, né? Porque quando a gente fala de dissecção aguda de aorta, a gente tem que pensar na dissecção, né? Como é que a gente pensa na dissecção, né? Como é que a gente evita o erro da dissecção? A gente vai até conversar. Vendo uma dissecção na sua frente ou comendo bola no diagnóstico, é uma das formas, né? Exatamente, né? Mas o ponto é esse, assim, a gente tem um quadro clínico muito rico na dissecção. Talvez essa riqueza do quadro clínico de apresentação, isso possa causar um certo embaraço, uma certa confusão no diagnóstico inicial. Mas, sem dúvida nenhuma, a apresentação clássica, a mais comum de todas, é aquela dor característica, que é uma dor pior da vida, súbita, rasgando, que ela tem radiação para o dorso. Essa é a mais característica. Quem viu no PS uma dor dessa, acho que vai sempre se lembrar, porque é um evento super traumático, o paciente chega com muita dor, referindo que é a pior dor da vida, e essa característica, enfacada, rasgando, lacerante, que tem radiação para o dorso, essa é a característica mais comum. Agora, paralelo a essa apresentação da dor torácica, a gente pode ter uma série de outros comemorativos, a depender da onde o meu flap de dissecção vai acometer. Então, por exemplo, eu posso, seguindo, vamos dizer assim, numa parte anatômica, a gente tem o coração, saindo do coração, tem o folheto da válvula aórtica, certo? Logo na aorta. Então, uma apresentação que eu posso ter associada é se meu flap de dissecção pegar meus folhetos da válvula aórtica. Então, eu posso ter uma apresentação de insuficiência aórtica associada. Então, o paciente tem uma insuficiência aórtica aguda. Isso é possível. O paciente tem um sopro de insuficiência aórtica. Você vai escutar ali o paciente de dor torácica mais esse sopro de insuficiência aórtica. Sem ficar atento. Isso pode ser um espectro da mesma doença. Não pode ser duas doenças distintas? Pode, mas pode ser um espectro da mesma doença. E aí a gente tem que ficar atento, porque é esse o primeiro caminho. Então, você está falando que, eventualmente, a dissecção pode fazer um falso lume, um hematoma, que impeça a válvula de fechar, geralmente ela provoca um desabamento, essa válvula. Desabamento da válvula. Com insuficiência aórtica, geralmente. Você tem a dissecção e a válvula desaba o folheto que tem insuficiência aórtica associada. E a gente tem até essa porcentagem, a gente tem por volta de 40% dos pacientes com dissecção, 30% a 40% podem apresentar insuficiência aórtica na apresentação inicial. E pode ocorrer também de evoluir com aneurisma, né? Porque a gente vai comentar mais pra frente que, às vezes, nem sempre o paciente vai ter um alargamento do mediastino. Sim. Também pode ocorrer uma dilatação da aorta e evoluir... E por conta da dilatação evoluir com insuficiência também? Pode. Essa é outra apresentação. O paciente que tem, no cenário crônico tem uma dilatação aguda de aorta, uma dilatação de aorta, perdão. Essa dilatação promove uma falha de coaptação dos folhetos e esse paciente cursa com insuficiência aórtica até numa fase crônica. Mas aqui eu falo assim, na fase aguda, quando você rasga, você pode, tanto para frente ou para trás, esse rasgo ele pode acometer também os pilares ali do folheto aórtico e pode promover insuficiência aórtica, que como eu falei, 30% a 40% dos casos podem ter essa insuficiência aórtica. Se a gente continuar nesse passeio, vai por dentro da aorta, saindo dos folhetos, a gente teria os ósteos coronarianos, direito e esquerdo. E a gente tem uma associação muito grande também com o acometimento do ósteo da coronária direita. Até 5% das nossas dissecções vão envolver o ósteo da coronária direita, isso por um formato anatômico de flap dissecção, onde o envolvimento do folheto direito é mais comum, o folheto do coronário direito é mais comum do que no esquerdo. Então a gente pode ter em 5% dos quadros uma apresentação muito semelhante de infarto. E aqui é que é o principal problema, Zé, porque você imagina só você. Então, nosso residente recém-formado, emergencista, está no pronto-socorro, ele chega lá, uma coisa que ele estudou muito para dar pronto-socorro é infarto. Ele sabe identificar um infarto com supra. Aí ele vai lá, chega um paciente com dor torácica, uma baita dor torácica, e aí, já sei, tem que pedir um eletro. Vou brilhar. Roda o eletro. Eletro até 10 minutos, vai rodar o eletro, puxa o eletrão lá, supra de parede inferior. Deixa comigo que eu sei. Toca no pai. Exatamente. Eu aprendi com o Zé aqui na emergência. Cardio Papers aqui. Cardio Papers aqui, né? Que a gente vai precisar ali. O paciente está com infarto de parede inferior, pegou a coronária direita. Isso aqui é tranquilo. Vou dar AS, clopidogrel, vou dar heparina, vou trombolizar se não tiver um cateterismo por perto. Ou seja, vou matar meu paciente. Porque esse acontece em 5% dos casos. Então, essa distinção
de um paciente que está infartando ou dissecando é muito importante, porque a condução é completamente distinta. Se o infarto é motivado por um flap de dissecção da válvula aórtica, eu não vou conduzir tal como um infarto, vou conduzir tal como uma dissecção. Não vai ser dando antiagregantes e anticoagulantes que você vai desobstruir essa obstrução. Exatamente. Na verdade, você só vai empurrar o paciente ladeira abaixo dessa forma. Exatamente, Zé. E você vê tanto quanto eu, porque a gente recebe lá no INCOR cerca de um caso por mês desse. Um paciente que foi atendido em trabalhos satélites aqui de São Paulo, que foi trombolizado, que recebeu AS. Assim, a gente recebe porque a maior parte provavelmente deve morrer no meio do caminho, infelizmente. E aí fica, né? Infarto é uma coisa muito grave, provavelmente faleceu por isso. Exato. Acaba nem chegando no nosso colega legista, que já conhece muito bem, né? Exatamente. Já vai atestado como infarto, eventualmente. Exatamente. Então é esse que é o perigo. Então, nessa apresentação, vamos dizer o que seria mais tricky aí, seria uma pegadinha, é o infarto. Então, muita atenção, especialmente no infarto da parede inferior, ali do paciente da coronária direita. Então, continuando ali nesse passeio, a gente falou do acometimento da válvula aórtica, que pode dar insuficiência aórtica em 30% a 40% dos casos. Falamos ali do acometimento do ósseo da coronária direita, que em 5% dos casos pode ter infarto associado. Continuando ali, a gente teria o tronco barcocefálico. O tronco barcocefálico, eu tenho a subclávia ali. Subclávia carótida. Se eu pegar a subclávia, o que eu vou ter? Que é o clássico, que a gente sempre fala para todos os residentes, isso cai sempre nas provas práticas, especialmente a paciente com doutorado no PS tem que ter pressão e pulso em todos os membros. Por quê? Porque se eu peguei a subclávia ali, na hora que eu for medir a pressão, se a subclávia está dissecada, eu vou medir uma pressão, tá baixa. Aí você mede a pressão no braço, tá 8,4, no outro tá 15/9. E aí, o que é isso? Então é uma pista a mais aí para você refletir. Muito embora essa pista seja muito, vamos dizer assim, estressada, seja muito badalada, conhecida, né? Manjada, isso acontece em 35% dos casos. Não é assim, um terço dos casos vai ter. Então é importante a gente avaliar isso, mas acontece em um terço dos casos. Vou contar uma história só para agregar também um pouco, que eu trabalhava num hospital também secundário, que não era no INCOR, antes de eu trabalhar lá, e obviamente chegou um paciente com supra de parede inferior, e aí eu tava com os residentes e falei, toca com o pai, então a gente vai começar a fazer então a avaliação. Então medimos a pressão nos 4 membros e, para nossa surpresa, a simetria de pressão em ambos os membros, então os membros superiores. Pronto, batata, uma dissecção de aorta diagnosticada na sala de emergência com um infarto com supra. E o que a gente fez então? Diferença de mais de 40 milímetros de sistólica entre um membro e outro. Fomos para angiotomo, né? Na hora, quase que um protocolo AVC. Chegamos lá, então, um trick aí também, era aterosclerose. Então, só para falar que, assim, nem tudo que reluz é ouro, mas também você tem que pensar nisso. Então, se a gente não tivesse pensado, a gente poderia ter trombolizado uma dissecção, eventualmente, se fosse, né? Mas nesse caso era uma estenose de subclávia por aterosclerose e a gente já fez a trombólise na sala de tomografia. Mas foi um caso interessante para ilustrar que isso tem que estar medular. Exato. Não, dor torácica, pressão em ambos os membros. Tem que pensar no caso. Então, se você está pensando, está ótimo, porque o problema é você errar por omissão de pensamento, né? Então, é importante você pensar que aquilo pode ser a doença, né? Mas enfim, a gente continuando então nessa nosso passeio por dentro da aorta, para falar dessa variedade de sintomas todos. O paciente pode pegar ali, então, carótida, por exemplo, né, que está saindo ali do arco também, e ele tem uma apresentação neurológica associada, que isso acontece em 9 a 13% dos casos. Então, o meu paciente pode ter síncope, ele pode ter um AVC, ele pode ter, enfim, um rebaixamento de nível de consciência. Uns eventos neurológicos podem estar associados em 9 a 13% dos casos de pacientes com dissecção. Então, é outra apresentação ali para confundir um pouquinho no diagnóstico. Se a gente continuar descendo ali... Tentar jogar tudo no mesmo balaio, né? Uma dor torácica com um déficit neurológico novo... É muito azar do paciente estar tendo um AVC e um infarto ao mesmo tempo. Perfeito. Pode acontecer? A gente já viu na residência, já. Acontece. Às vezes até mais depois do cateterismo, né? Mas tem que tentar juntar tudo no mesmo balaio. Mas é esse ponto. Eu sempre falo para os residentes, né? Eu falei, puxa, você tem que pensar que tudo é um espectro da mesma doença. Não vai... Pensa no mais fácil para depois pensar no mais difícil. Não, mas será que esse paciente teve aqui um infarto, um AVC e ele teve uma insuficiência aórtica por febre reumática? Eu falei, calma, cara. Exato. Vamos pensar que isso tudo pode ser um espectro da mesma doença e tentar juntar esse quebra-cabeça numa só doença. Talvez seja esse o caminho. Depois a gente isola um ponto a outro. Tem um ditado também, né? Você está numa fazenda e você ouve um galope, você vai achar que é uma zebra ou um cavalo, né? Exato. Aqui no Brasil. Então, provavelmente vai ser um cavalo ao invés de uma zebra. Então, a gente tem que pensar sempre no mais provável, no mais comum, no mais prevalente. Essa analogia é boa, a gente usa na amiloidose. Essa analogia é boa. Boa. Mas acho que é isso, então. Continuando nesse caminho,
a gente pode ter acometimento, por exemplo, de artérias tronco celíaco, artéria mesentérica. Eu posso ter um paciente que está com uma clínica aí de uma isquemia mesentérica. Então, você vê aquela dissociação clínico-laboratorial, paciente com hiperlactatemia, acidose. Também nesse mesmo espectro. Dor torácica, mais uma clínica de isquemia mesentérica. Pô, será que são duas doenças distintas ou o espectro da mesma doença? Eu posso ter acometimento das artérias renais, posso ter um paciente com uma lesão renal aguda associado, posso ter acometimento das femorais ilíacas, que isso também pode dar divergência de pulso. Por isso que, por mais que às vezes o pessoal não queira, fique meio dando aquela enrolada para ver a pressão e pulso em todos os membros, a gente sempre frisa pressão e pulso em todos os membros, porque a gente pode distinguir aí nessa avaliação mais distinta. Então, o ponto assim que eu acho que às vezes confunde, Zé, é isso, é tão rico essa apresentação, ela pode ter, tem tanta coisa associada. Começa naquela dor torácica típica, mas ela tem um espectro gigante que depende muito de qual caminho da aorta essa dissecção acabou envolvendo. E isso às vezes gera uma certa confusão nesse diagnóstico, né? Um grande coringa, né? Então, dor torácica com alguma coisa. Exato, então tem que pensar em diagnóstico diferencial de síndrome aórtica aguda, mais a dissecção ainda. Boa. E aí, Wagner, tem mais duas apresentações que, assim, não são tão comumente que a gente vê no dia a dia, mas, por exemplo, um tamponamento cardíaco, como que ele pode acontecer, dissecção com tamponamento? Pô, esse é comum, não é? Assim, esse é o cenário mais catastrófico que pode existir na dissecção. É se a dissecção aguda de aorta já tem uma alta mortalidade, se esse meu paciente está tá tamponado, aí que a mortalidade sobe muito. Cara. É super crítico, né? Porque, primeiro, se o paciente está tamponado, não vai tentar brilhar no PS, né? Tipo, não vai tentar fazer uma... aprendi o Marfan ontem aqui no passo a passo no YouTube. Não vai. É uma torneira aberta. É uma torneira aberta, exatamente. Se o cara dissecou ali, se você tirar, é muito provável que ele vai sanguinar pelo seu Marfan e não vai dar jeito. Então, assim, não mexa nisso. Se o paciente está tamponado, não mexa. Um ponto, ele já tem uma maior mortalidade que todo mundo. Se você, porventura, tentar fazer uma punção de Marfan, é muito possivelmente você vai sanguinar, porque você tem uma torneira aberta. Terceiro ponto, liga para a cirurgia correndo. Esse paciente tem que ser conduzido à sala cirúrgica o mais rápido possível para tentar controlar o que dá ali e intervir da maneira possível. Então, é uma apresentação que pode acontecer ali por volta de 10% dos casos, pode, mas isso é bem distinto, vai de 3% a 10% dos casos, então... Que desde derrame até tamponamento também, né? É bem variado aí, mas é uma apresentação possível, mas acho que a dica aqui é se estiver tamponado, se estiver ali, não mexe com o paciente, liga pro cirurgião, correndo mais rápido ainda, na verdade. Tipo, você já tinha que ser rápido, então vem mais rápido ainda que o paciente está tamponado. Então, mas não vai tentar brilhar, não vai tentar fazer uma fan, deixa o paciente quietinho ali e ver o que dá para fazer. Tentar regular o mais rápido possível o paciente para um serviço que tenha uma cirurgia cardíaca, caso você não seja, tenha, né? Exato, mas é um cenário catastrófico, viu, Zé? Não desejo a nenhum dos nossos espectadores esse tipo de... Desejo a vocês um plantão tranquilo, com muita ciência, aproveitando o nosso vídeo aqui. Exatamente. Boa. E existe uma possibilidade que isso daqui acontece, a gente vê mais em pós-operatório, na correção. Mas uma paraplegia, por exemplo, pode acontecer, ou é mais no pós-operatório? A gente comenta isso ainda mais pra frente, mas é uma apresentação comum, é raro... Então, só comentar esse daí também. Pode acontecer sim, assim, primeiro... Quando que ocorre aí também pro pessoal? Perfeito. Deve achar, o que você tá falando aí de paraplegia? Não, assim, isso pode acontecer naturalmente, né? Tem duas apresentações. Pode acontecer primeiro por deslocamento mesmo de algum trombo que vai subir ali pra carótide, enfim, o paciente ter algum evento neurológico, mas pode ter o que a gente vê um pouco mais comumente, naqueles pacientes que têm dissecção da aorta descendente, que eu vou ter acometimento de artérias medulares, intercostais, na correção com colocação de stent, ou mesmo nas cirurgias tóraco-abdominais, eu tenho risco alto, razoável de paraplegia. Também essa é uma apresentação que a gente tem que ficar muito atento. A gente acaba vendo com uma certa frequência porque é um volume absurdo que a gente tem, mas tem que ficar atento especialmente nas dissecções de aorta descendente, quando tem acometimento das intercostais, medulares. Mais na correção. Tá bom. Mais na correção. Do que na apresentação clínica inicial. Mais na correção. Essa é uma preocupação muito grande quando a gente vai colocar o stent ou quando a gente vai fazer a cirurgia tóraco-abdominal, que é colocar um Dacron ali, uma cirurgia gigante, que a gente vai invariavelmente acometer alguma dessas artérias e tem um risco meio razoável ali. Mas é mais assim na correção. Então, assim, é um quadro dramático do começo ao fim, né? Ao fim. Porque às vezes o paciente vai, opera, assim, já tá lá dando volta olímpica, achando que tá tudo bem, e aí no pós-operatório, putz, não mexe. É difícil. Então, eu peguei já um caso desse aí numa dissecção Stanford B também. Também não teve uma recuperação boa da parte neurológica, mas é um sobrevivente, né? Não. Então a gente comentou que é uma doença que tem 1000 facetas, né? As síndromes aórticas agudas. Então,
tem que ficar atento. O grau de suspeição tem que ser muito alto. Você está na emergência, tem que pensar em dissecção dia e noite, né, Wagner? E, bom, a gente comentou das apresentações e na prática, vamos ver, como que eu posso conduzir, né, um paciente do momento que ele bate no PS com uma queixa de dor torácica ou algum dessas 1000 facetas que você comentou, até ele realmente ter o hashtag síndrome aórtica aguda, hashtag dissecção de aorta no cabeçalho ali, no diagnóstico. Boa. Ó, esse é um ponto legal, assim, porque assim, tem alguns protocolos de rule-out que a gente tem pensado em desenvolver, né? Porque qual é o ponto do rule-out, né? A ideia é você não deixar passar esse diagnóstico em hipótese alguma. São doenças que têm uma alta mortalidade e você não pode deixar passar esse diagnóstico. Eu só posso dar alta para esse paciente que vem no ponto-socorro se eu descartei aquilo. Acho que todo mundo é mais familiarizado até com as medidas de rule-out do infarto, né? Você tem o HART, enfim, você tem alguns protocolos que você consegue avaliar isso. Mas, fala. Não, é isso aí. Mas assim, na aorta a gente também tem uma possibilidade de fazer isso, né? A gente tem um protocolo de rule-out, que isso não é institucionalizado ainda, mas a gente está tentando modular isso, mas pautado em artigos publicados recentemente, tanto no European Heart Journal quanto no Circulation, a gente tem uma sequência cronológica que a gente pode não errar nesse diagnóstico em hipótese alguma. Ela compõe... Não é nem errar menos, é não errar. Não errar. Eu vou mostrar para vocês que se vocês seguirem esse protocolo, depois eu disponibilizo o artigo, vocês têm uma sensibilidade com valor preditivo de 100%, valor preditivo negativo de 100%. Então, virtualmente, se a gente fizer isso que a gente está falando aqui, vai comentar agora, você nunca vai errar um diagnóstico de dissecção aguda de aorta no PS. Então, em 4 passos aí, a gente já vai... 3 passos, mais fácil ainda. Você está prometendo muito, Wagner. Boa. Conta aí. Deixa eu tentar... Vendi meu peixe, agora eu vou tentar... apresentá-lo. Então, a gente tem um score que é o ADD-RS. Não sei se todos vocês são familiarizados, mas seria o Aortic Dissection Risk Score. Então, é o ADD-RS. Esse ADD-RS envolve 3 perguntinhas, muito simples. Você vai perguntar primeiro se o paciente tem fator de risco para doença da aorta, que envolve, basicamente, se ele tem Marfan, se ele tem história prévia de manipulação aorta, se ele sabidamente tem aneurisma de aorta, se ele tem história familiar de alguém que já morreu da aorta. Enfim, são perguntas clássicas sobre o antecedente para doença de aorta. Então, se ele tiver... Do primeiro ponto é o fator de risco fator só. De risco. Hipertensão, tabagismo também entra ou não? Esses não entram nesse risk score, né? Então presta atenção, galera. Esse não entra, mas é basicamente história familiar, história de manipulação prévia, aneurisma, sabido de doença da aorta, manipulação prévia de doença da aorta, são basicamente esses. Fechou. Então esse é o primeiro ponto. Se ele tiver uma dessas características, ele vai ter um pontinho ali no ADD-RS. Beleza. Segundo ponto para a gente avaliar seriam a apresentação do paciente. E ele pede só sobre a dor. Se é uma dor pior da vida, rasgando, súbita ou lancinante. Então, se o paciente apresentou na apresentação um desses pontos, ele é mais um pontinho ali para o DDRS. Keywords, hein, pessoal? Dor torácica, de origem súbita, lancinante, rasgante, pior da vida. Então, seria esse mais um. E aí, você tem, se ele tiver um desses pontos, vai pontuar também mais um pontinho ali no score. Se ele tiver... Aí, o terceiro e última pergunta que a gente faz é quanto ao exame físico. Se ele tem alguma alteração no exame físico que sugira, que é aquilo que a gente já falou. O paciente que você coloca o esteto no peito tem um sopro de insuficiência aórtica. O paciente está em choque cardiogênico. O paciente tem uma apresentação neurológica associada com um quadro de dor torácica. O paciente tem divergência de pulso. Então, só na sua avaliação, perguntando o antecedente, perguntando a característica da dor e fazendo seu exame físico direcionado, essas 3 perguntinhas você consegue plotar lá nesse score, depois você coloca no score lá, é super simples, e ele vai dar um cálculo que vai falar para você, a probabilidade é essa desse paciente ter ou não ter doença. Então esse é o primeiro passo desse fluxograma de rule-out que a gente está propondo. E aí, acho que o pessoal lá de casa deve estar pensando, bom, se o paciente tiver, né, vamos falar desse exame físico do mal aí que você citou agora, então, déficit neurológico, pressão assimétrica, se ele pontuar mais do que um item, ele tem como pontuar a mais ou apenas um? Apenas um. Apenas um. Então, de 0 a 3. Ele tem várias alterações no exame físico pertinentes do quadro de dissecção, mas ele só vai pontuar um, assim como no histórico de manipulação. Então, um paciente com Marfan que teve uma manipulação recente, apenas um ponto também. Então, perfeito. Só para vocês ficarem atentos que, eventualmente, o pessoal de casa vai querer marcar. Não, deu tipo um Glasgow de 0, né? Tive uma DDRS de 6. Então, não dá para chegar em 6, né? Pontuação máxima fica quanto, Wagner? 3. Então, 3 pontos. São 3 perguntinhas para você fazer. Cada uma pode valer um ponto. Então, esse é o primeiro ponto.
você pensar na anamnese inicial, na sua avaliação do exame físico, essas 3 perguntas. O segundo, ele advém de um estudo muito interessante publicado em 2018 no Circulation, que avaliou o dedímero, que é um biomarcador, que é um PDF, né, que é um produto de degradação da fibrina, que invariavelmente vai dar alta na dissecção. Porque você tem ali o sistema trombolítico de coagulação muito ativo no paciente que está dissecado. Então, invariavelmente vai dar alto. Eu até brinco com os residentes que eu desafio qualquer residente me mostrar um dedímero menor do que 500 no paciente que tenha dissecado a aorta aguda. É muito difícil. É muito impossível, não né? Tem, é muito tem. difícil para não falar que é impossível. Eu prometo eu sempre prometo, quem me trouxer, eu dou uma garrafa de Brunello. Essa é a aposta, né? Então, se vocês encontrarem, depois no final eu vou deixar o Instagram do Wagner aqui embaixo, se vocês encontrarem algum paciente com dissecção aguda. Mas tem que ser aguda, tem que ser aguda. Tem que ser aguda, hein? Tem que estar documentado. Mas então... O desafio está lançado. Boa. Então, assim, nesse caso, se o dedímero vier acima de 500... tem que ser menor que 500, perdão. Então, o dedímero menor que 500, a gente fica bem seguro ali de que isso não deva ser dissecção. Então, 3 perguntas, mais um dedímero abaixo de 500 e a publicação no Circulation do Advised, que é esse trial que testou o dedímero. Ele propõe o seguinte: se você tem um ADDRS de 0 ou ADDRS de 1 com dedímero abaixo de 500, eu tenho uma sensibilidade, um valor preditivo negativo de 98,8% para descartar a doença. Qual? Então, isso aí é... Quase 100%. É difícil achar algo na medicina que chegue numa acurácia, assim, num valor preditivo negativo tão alto. Então, assim, virtualmente você quase exclui doença. Só que, vamos lá, para aqueles que são mais... não, mas 98 não é 100, Wagner. É isso. 98 aí tem um outro estudo publicado no European Heart Journal, em 2019, que avaliou o Echo Point of Care, o FOCUS. Que, aliás, o INCOR participou desses 2 estudos, inclusive que eu estou citando aqui, tanto do Circulation quanto o do European Heart Journal. Que você faz um ultrassom beira-leito, um eco beira-leito, que isso, assim, é o novo esteto do cardiologista, na minha opinião, naturalmente. Até do emergencista, isso está super em alta, do clínico. Você conseguir mapear ali rapidinho o que esse paciente tem, e o eco dando sinais diretos e indiretos de dissecção, eu consigo ali, então, agregar a DDRS, mais um dedímero, mais um Echo Point of Care, aí sim eu tenho uma sensibilidade com valor preditivo negativo de 100% para excluir doença. Então, com esses 3 pontos, esses 3 passo a passo aqui, como eu falei para vocês, promessa é dívida, hein? E você tem aí virtualmente 100% de chance de acertar no diagnóstico, nunca errar. Só que, naturalmente, isso aqui é para descartar a doença. Claro. Tá? Aquele paciente chega com uma dor, que eu estou meio na dúvida, se você estabelecer esse protocolo, virtualmente você não vai errar nunca um diagnóstico de dissecção aguda de aorta. Então, 3 perguntas, um dedímero e um eco. Eu até entendo que talvez assim, o eco, nem todo serviço tem, deveria, mas nem todo lugar tem. Mas, 3 perguntas no dedímero, acho que dá para fazer. Isso dá para fazer em qualquer pronto-socorro. Se você não tá num pronto-socorro que permita você fazer no dedímero, aí eu sugiro você talvez trocar de pronto-socorro. Não estamos nem falando de tropo qualitativo ou quantitativo. Dedímerozinho. Nem ultrassensível, é um dedímero, Dedímerozinho. Né? Então, tipo, 3 perguntas, um dedímero e um eco. Wagner, isso aí parece muito o que a gente via no score de Wells, né? Então, que a gente tem um Wells baixo, uma baixa probabilidade, eu posso pedir um dímero. O dímero veio negativo, eu praticamente descarto um TEV. E se for um Wells baixo com um dímero positivo, eu acabo confirmando. 2 dúvidas nesse ponto. A primeira dúvida é, então, a gente comentou do rule-out. Então, se eu tenho um ADDRS baixo, né, de 0 ou 1, eu vou solicitar o dímero para poder descartar. A dúvida é, o dímero no score de Wells, eventualmente, para idosos, a gente acaba tendo algum ajuste, né? Então, acima de 50 anos, a gente deixa... Perfeito. Então, 60 anos o corte é 600, 80 anos o corte é 800. Existe alguma validação ou a gente fica no 500 ainda na dissecção? Não tem, essa não foi avaliada no estudo, assim, não teve esse quesito da variação com a idade avaliada no estudo. Então, eu não consigo extrapolar, eu não consigo falar para você. Para mim faz todo sentido de plausibilidade biológica que isso vai acontecer, mas eu não tenho isso validado no estudo. Nesse momento ainda temos o corte de 500. Mas do ponto de vista fisiopatológico faz todo sentido. Legal. Todo sentido. Uma dúvida só que não vai mudar muito, mas é só uma dúvida minha mesmo. Não, mas eu acho excelente. De fato é isso. De fato isso acontece, mas isso não tem estabelecido porque não foi avaliado no estudo. Legal. E o segundo ponto é, então eu tenho agora um ADDRS que ele não é de 0 e não é de 1. Ele é um ADDRS de 2 ou de 3 pontos. E agora? Agora é o nosso próximo passo. Quando a suspeita é muito alta, o que eu tenho que fazer são os métodos diagnósticos definitivos. Como é que eu dou o diagnóstico definitivo no meu paciente para dissecção aguda de aorta? Aí tem 2 possibilidades.
o melhor exame de todos, o gold standard, aquele que eu vou ver bem a dissecção, é a angiotomografia de aorta torácica e abdominal. Lembrar de colocar as duas, né? Porque é sempre bom a gente diferenciar, às vezes pode ser uma dor, uma tipo B, né? Então, a angiotomografia de aorta é o método de eleição. Naturalmente, eu entendo que às vezes você está com um paciente chocado, com droga vasoativa, entubado, você transportar um paciente desse para fazer uma angiotomografia, eu não sei como é que nos outros serviços, mas no serviço que eu trabalho é complicado. Você pegar um Sem paciente dúvida. Entubado, cheio de uma pilha de bomba de medicação, droga vasoativa. Você pega o paciente, coloca na maca, tira da maca, vai para o elevador, pega o elevador, leva para o tomo, acorda o tiozinho da toma de madrugada, passa da maca para o tomógrafo entra, o tomógrafo sai. É muito complicado. Então, naturalmente, a angiotomografia de aorta, que é o método de eleição, o gold standard, ele deve ser, vamos dizer assim, não selecionado, mas vai ser preferencial para os pacientes que estão mais estáveis, vamos dizer assim. Para os pacientes que não estão tão estáveis, aí o ideal seria o eco transesofágico, seria o ecocardiograma transesofágico, que consegue ver muito bem ali a aorta ascendente e até mesmo os vasos da base aqui, mas para a aorta descendente é ruim. Mas pelo menos eu consigo descartar ali onde tem maior mortalidade, que é da aorta ascendente. Então, nesses pacientes que têm um risco muito alto, uma probabilidade muito alta de doença, eu já parto para a angiotomografia ou mesmo um eco transesofágico. Esse caminho que eu segui aqui, esse step by step, é para aquele paciente, será que é, será que não é? Talvez pode ser, não estou seguro em dar alta para esse paciente, aí você faz o protocolo de rule-out. Beleza. Quando a probabilidade é muito alta, você parte para os métodos diagnósticos definitivos. Maravilha. Então, a gente aproveita esse mesmo score que acaba guiando tanto para rule-out Perfeito. quanto dando uma trilhazinha para ajudar a confirmar melhor o diagnóstico. Ô Wagner, então assim, eu fiz a tomografia e aí, primeiro ponto, né? Quem eu chamo, né? Para quem que eu vou pedir ajuda depois disso? Porque eu sei que eu vou ter que estabilizar o doente, mas a gente vai comentar que nós como clínicos não vamos poder fazer a terapia definitiva, que vai ser o último ponto da nossa discussão. Então, existe um grande divisor de águas aqui que eu ligo para o cirurgião cardíaco ou eu vou ligar para o cirurgião vascular. Então, antes da gente entrar nas classificações em si, né, para quem eu vou ligar, né, pela tomografia, o que eu posso já direcionar aí o chamado antes da gente entrar só na discussão das classificações? Perfeito. Então, assim, feito o diagnóstico de dissecção, seja pelo eco ou mesmo pela angiotomografia, que é o método de eleição, a dissecção aguda de aorta, como eu falei para vocês no começo, especialmente a de aorta ascendente, tem uma mortalidade muito alta. Então, eu vou ter que ligar para o meu cirurgião. E mesmo as dissecções de Stanford B, que a gente vai comentar agora o que vai ser isso, elas são muito embora seja endovascular, via de regra é de manejo da equipe cirúrgica, não do vascular. Então, via de regra, cada centro tem uma especificidade, estou falando isso na nossa realidade no INCO, mas via de regra, você vai ter que ligar para o cirurgião. Então, fiz o diagnóstico, certifica que o cirurgião vai estar sendo acionado. Liga pro cara, se for final de semana, manda ele vir da praia, se for de noite no feriado, manda ele cancelar a viagem, tem que correr para o hospital. Dissecção, como eu falei para vocês, mortalidade de 1 a 2% nas primeiras 24, cada hora que passa, nas primeiras 24 horas, chegando ali até 50%. Então, a mortalidade é muito alta, tem que intervir o paciente o mais breve possível. Tá, mas assim, a gente até chamou o cirurgião. Mas o cirurgião não chegou. Não chegou, boa. Vamos supor que o cara tá em Juqueí, que é uma praia aqui de São Paulo, que é 2 horas de carro daqui. Você tá sendo bem fidedigno, né? Porque bem geralmente fidedigno. É assim, né? Não. Você pega um feriado ali, Natal. Chega. Cara, putz, tem uma dissecção mesmo, não é, tal. Tá, tô indo. O que eu tenho que fazer até lá? Perfeito. Brincadeira que o cara vai demorar tanto tempo, mas quais são as medidas clínicas que a gente vai começar? E tem diferença? Eu começo tudo ao mesmo tempo, não começo? Ótimo. Como é que é esse beabá aí? Maravilha. Então, assim, manejo clínico da dissecção aguda de aorta. Então, o primeiro item é, de novo, reforçar, liga pro cirurgião. O primeiro item é esse. Enquanto o cirurgião não chega, aí tem algumas coisas que a gente pode fazer. Naturalmente, a gente organiza isso de step by step, mas isso é meio que de maneira conjunta. Mas a primeira coisa é controle álgico, né, pessoal? E aqui, assim, não adianta dar dipirona, paracetamol, aqui é morfina. Morfina, 2 a 5 miligramas, EV, você reavalia o paciente a cada 3, 5 minutos. Se o paciente tiver sentido dor, faz de novo, porque a gente sabe que esse controle álgico é super importante para você diminuir o estresse e salhamento na parede da aorta. Tônus adrenérgico. Exatamente. Aí, tônus simpático que vai ser decorrente da dor, né? Perfeito. Então você tem que controlar a dor desse paciente e aí vai escalonando ali com morfina mesmo EV. Porque geralmente a analgesia entra como, entre aspas, uma perfumaria na prescrição, mas aqui entra no primeiro item já. Exatamente, tem que estar junto. Aí vem aquele ponto. Eu preciso controlar o duplo produto, né? Pressão e frequência, uma vez que isso vai aumentar meu estresse de alinhamento. E aqui entra a dica.
quando eu for fazer esse controle, idealmente, eu tenho que... É claro que isso é meio paralelo, mas idealmente, primeiro, eu tenho que lançar mão do controle da frequência cardíaca. Porque se eu faço primeiro o controle da pressão arterial, eu vou vasodilatar esse meu paciente, posso induzir um ataque cardíaco reflexa e vou atrapalhar o meu manejo desse paciente. Então, via de regra, a gente tenta primeiro controlar a frequência cardíaca. Como é que a gente controla a frequência cardíaca aqui? Para quem tiver serviço com medicações em bomba de difusão, a gente teria o Esmolol, que é um beta-bloqueador que você vai lá titulando até a frequência cardíaca alvo que você quer, que aqui é por volta de 60. Então, 60, bem tolerado pelo paciente, é essa que eu vou querer manter para o meu paciente. Se não tiver Esmolol, pode lançar mão também do Metoprolol EV, mas idealmente a gente faz EV, que é essas medicações, para você baixar um pouco mais rápido. Só um cuidado tem que ter no paciente que você está fazendo beta-bloqueio, é se o paciente não está com insuficiência aórtica, como eu comentei que pode acontecer ali em 30%, 40% dos casos. Porque se esse paciente tiver insuficiência aórtica, a gente sabe, né, pessoal, que a regurgitação ela acontece na fase de diástole. Então, se eu beta-bloqueio meu paciente, eu aumento o tempo diastólico, vou aumentar a regurgitação e posso piorar a insuficiência aórtica do meu paciente. Então, muita atenção aqui nesse beta-bloqueio, nesse paciente que está dissecado. Se ele tiver acometimento de folheto valvar com insuficiência aórtica, a gente tem que pisar no freio ali e tomar cuidado. Fica um caso desafiador, né? A gente não vai deixar em 60, mas também não vai deixar em 120, né? Exato. Aí que vai ser bem mais prejudicial também. Você deve bastante também no PS, esses casinhos, né? Acaba ficando com o cobertor curto nessas situações, então. Assim como o tamponamento, né? O paciente está tamponado, sinais de repercussão hemodinâmica aí, tríade de Beck, e tá taquicárdico, isso é compensatório, mas também é difícil você deixar ele, né? Então, duas situações péssimas que a gente torce para não ter que enfrentá-las, né? É exatamente isso, torcer para não acontecer. E uma dúvida só, uma dúvida não, na verdade, uma coisa que eu vejo muito dos residentes perguntando: não tenho Esmolol, vou fazer Metoprolol. Sigo aquele ACLS que eu vou fazer 5mg até 15mg? Não. Aqui nesse cenário aqui, gente, o céu é o limite, tá? Então, assim, até que você consiga a sua frequência cardíaca. Perfeito. A gente é muito mais permissivo aqui na dissecção aguda de aorta. A gente pode chegar até dose de 50mg. Perfeito. Então, você vai repetindo ali 5mg, não deu, repete ali, espera um pouquinho, naturalmente, 10, 15 minutinhos ali, não deu, faz de novo, porque é muito importante esse controle da frequência cardíaca, porque esse do produto muito aumentado, ele vai aumentar o estresse de selhamento e aumentar o rasgo na aorta. Então, é importantíssimo esse meu controle de frequência. Então, a gente é mais permissível com essa dose de Metoprolol. Perfeito. Boa, porque a CLS é uma coisa, 15. Aqui é vida real. Real life. Aqui é outro cenário, né? Exato. Boa. E aí o terceiro item, eu falei do primeiro, que seria analgesia, o segundo, que seria controle de frequência cardíaca, e o terceiro item seria controle da pressão arterial sistólica. Que aí também, de novo, pessoal, não adianta fazer um captopril, VO, não, aqui é medicação na veia. Então é Niprid na veia. A gente vai tentar vasodilatar esse paciente para uma pressão alvo ali de 100 a 120 de sistólica. Então é basicamente esse alvo que eu vou esperar para esse paciente. Lembrar que a gente sempre avalia a sistólica, porque por mais das vezes eu tenho acometimento de válvula óstica e eu perco a diastólica como referência. Então, o que a gente tem de guideline seria basicamente isso. A gente coloca, então, uma meta de frequência cardíaca de analgesia, meta de frequência cardíaca de 60 e uma meta de pressão arterial sistólica por volta de 120. Isso, então, pensando na cabeça de pré-A, né, da pressão sistólica, e já até avisando, vai surgir alguma dúvida, mas num braço deu 160 de sistólica, no outro braço deu 80. Qual que eu vou me guiar, Wagner? Naturalmente, para quem não está dissecado, né? Obviamente. O braço está dissecado, a gente não vai se guiar, vai ser a maior pressão. Sempre a gente vai se guiar pela maior e estamos falando da pressão arterial sistólica. Perfeito. Boa, Wagner. Show. Então, a gente faz esse manejo clínico, deu tempo do cirurgião chegar. Legal. E aí? Eu vou passar o caso para ele como, né? Então, existe alguma classificação? O que as classificações nas síndromes aórticas agudas elas agregam no tratamento? Muda a conduta? É um gatekeeper? Muda alguma coisa? Ou não muda? É só um negócio a mais para você colocar no prontuário e perder tempo aí preenchendo burocracias? Boa, né? Naturalmente, aqui tem muita burocracia que a gente não faz necessária, mas essa aqui é importante, viu? Na verdade, assim, a classificação da dissecção da aorta é fundamental para guiar qual vai ser o meu tratamento, né? A gente tem dois tipos de classificações, a gente tem a classificação de Stanford e a classificação de DeBakey. A classificação de Stanford a gente se divide em A e B. A é quando eu envolvo a aorta ascendente. Então, se eu peguei só ascendente, A. Se eu peguei ascendente e descendente, A. Ou seja, se eu envolvi a aorta ascendente,
eu vou chamar de Stanford A. A de ascendente. A de ascendente, boa, dá até para fazer uma regrinha aí. Se eu não envolvo a aorta ascendente, então eu vou chamar de B. É simples, envolvi a aorta ascendente é A, não envolvi a aorta ascendente é B. Ah, mas se pegou o arco, não tem classificação para o arco, a gente chama de nem A nem B. Não tem uma classificação específica. Então, na transição, então, pessoal. No arco ali, que compreende o tronco barcocefálico, a carótida esquerda e a subclave esquerda, a gente não tem uma classificação específica se pegar só esse segmento. Caprichoso. Esse e caprichoso, chega, né? Pior que tem, né? Pior que tem de tudo. Mas, então essa é de Stanford. E a gente tem a de DeBakey. A DeBakey a gente tem tipo 1, 2 e 3. A DeBakey tipo 1 é quando eu pego toda a extensão da aorta, ascendente e descendente. A DeBakey tipo 2 é quando eu pego só a aorta ascendente. E a DeBakey tipo 3 é quando eu pego só a descendente. E aí eu posso dividir em tipo 3A, que é quando eu pego a descendente torácica, e a tipo 3B, que é quando eu pego a descendente abdominal. Então, basicamente, essa é a divisão. Qual a importância disso? Que foi a pergunta-chave que você me fez. A gente usa mais a Stanford, inclusive. A DeBakey, é isso que eu ia perguntar. A DeBakey, assim, a gente usa um pouco menos, costuma cair nas provas, então eu sempre comento por isso. Mas a gente usa mais Stanford. Qual é a lição ali? É basicamente saber, o que mata mais eu tenho que operar mais rápido. O que mata menos eu posso tentar dar um jeito depois. É basicamente isso. O que mata mais? Stanford A. Então, Stanford A é cirurgia de emergência. Não tem o que enrolar. Dissecou, tem que colocar na mesa, porque cada hora que passa está aumentando a mortalidade desse meu paciente. Então, Stanford A é emergência, corre para a sala de cirurgia, faz aquele manejo inicial do PS que a gente falou, faz a morfininha, trata o paciente com beta-bloqueador, vasodilata ele adequadamente, mas já vai ali pressionando o cirurgião para a gente conseguir colocar em sala cirúrgica. Na Stanford tipo B, como a mortalidade é menor dessa cirurgia, a gente pode esperar um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos ver se vai dar para abordar. E quando eu tenho que abordar, que aí eu já comento quando que é, a gente pode fazer isso de maneira percutânea. Então, assim, tem vários estudos comparando cirurgia aberta versus percutânea. Então, sempre que possível, sempre for factível a via percutânea, essa deverá, então, ser de escolha para Stanford B. Então, você está falando de uma via com a implante de uma endoprótese ali. Perfeito. Como se fosse um mega stent. Exato, um mega stent, você faz um furinho aqui por baixo, na perna, e coloca um stent. Então, o que fica de lição aí, então? Stanford A, cirurgia de emergência, corre para o centro cirúrgico, e essa tem que ser com cirurgia aberta. Cirurgia Stanford B, dissecção Stanford B. Aqui eu posso ser um pouco mais cauteloso, posso ver se vou ter que operar, e se eu tiver que intervir, preferencialmente vai ser via percutânea com um stentzão na aorta. É muita diferença de mortalidade entre as duas? É muita diferença. A gente tem ali, como eu falei, 50% a 60% de mortalidade na dissecção Stanford A, e você tem ali 20% a 15% de mortalidade na Stanford B. É importante, bem significativo. É bem significativo. Agora sim, na Stanford B, o que é curioso? Se meu paciente dissecou ali da subclávia para baixo, e ele está dissecado, está no PS, o que eu faço com esse paciente? Eu tenho que intervir nele obrigatoriamente? Não é obrigatoriamente. Eu vou intervir em alguns cenários específicos. Por exemplo, se o paciente tiver dor refratária, então já tentei fazer de tudo de analgesia, dei a mesma morfina, o cara não conseguiu, está quase intoxicando por morfina, estou quase entubando, o paciente está intoxicado e não responde. Aí eu vou ter que operar. O paciente não responde a analgesia, fiz tudo que eu posso, não responde a analgesia, vou ter que operar. Se o paciente tem um diâmetro da aorta muito grande, e aí a gente considera 5,5 de diâmetro. Que, se eu não me engano, já é o diâmetro que a gente utiliza aí para intervenção ambulatorial também? Da aorta abdominal? Da aorta abdominal, perfeito. Na aorta ascendente houve algumas mudanças, saiu um guideline no final do ano passado, no American Heart, que caiu um pouco em cutoff para 5, mas realmente, abdominal fica nesse cenário. Então, se o paciente tiver um diâmetro acima de 5,5 na aorta abdominal, também vou ter que intervir nessa internação. Se o paciente começou tiver isquemia de órgão-alvo, começou a fritar o intestino, fritou o pé, eu também vou ter que intervir, não tem como esperar em clínico. Claro. Então eu vou ter que intervir. E o paciente está em instabilidade hemodinâmica. Então são basicamente esses 4 cenários na Stanford B que vão me obrigar à intervenção naquela internação. Então, só recapitulando então. O cenário 1 é aquele paciente que está com uma dor intratável. Cenário 2, o paciente tem um diâmetro acima de 5,5. Cenário 3, acometimento de órgão-alvo. Cenário 4, o paciente está instável do ponto de vista hemodinâmico. Nesses 4 cenários, eu vou ter que intervir no Stanford B. Se ele não estiver num desses 4, eu posso controlar a pressão, controlar a frequência, posso acompanhar ele um pouquinho, faz retorno ambulatorial, sigo essa aorta, como é que está acontecendo, e vida que segue. Óbvio que a gente também pode individualizar, né? Então, acredito eu que também se ele começa a ter uma expansão dentro da internação, aí também é uma coisa para a gente ficar atento, talvez, né? Sinais de ruptura aí é uma outra coisa que a gente possa
também levar em consideração sim, também. Sim, eu tô partindo da premissa que ele não tem nenhum sinal de ruptura iminente, que ele tá tranquilo, que não teve crescimento da aorta. Esses são cenários, vamos dizer assim, emergenciais, que eu vou ter que intervir naquela internação. Justo, porque isso aí também precisa acompanhar ali para ver para que lado tá indo. E, Wagner, aí se eu pego um paciente com uma dissecção, vamos supor, uma coisa que acontece, é raro, mas acontece sempre lá no nosso pronto-socorro, É raro, mas né? acontece com frequência, né? Cara, então, vira e mexe acontece também de chegar um paciente que vem fazer um eco eletivo e descobre uma dissecção de aorta Stanford A e ele está assintomático. Perfeito. Existe? Quem são essas pessoas? Como sobrevivem, né? Pior que existe, viu? E importa, né? Então, porque ele não vai saber quando ele teve a dissecção. E obviamente que ele não nasceu com ela. Então, a temporalidade, o início do sintoma, isso impacta alguma coisa? Perfeito. Impacta super, Zé. Na verdade, assim, a temporalidade, a gente tem até uma classificação por tempo, né? A gente tem a classificação, tem duas diretrizes que a gente usa um pouco mais, tem a americana, que é bem antiga, 2010, e tem a europeia, 2014. A classificação da americana, ela coloca nessa temporalidade, a gente chama de dissecção aguda, aquela que tem até 14 dias, dissecção crônica mais do que 14 dias. A europeia, ela subclassifica isso aí. Até 2 semanas eu chamo de aguda, de 2 a 6 semanas eu vou chamar de subaguda e acima de 6 semanas eu chamo de crônica. Então a gente tem essas duas divisões. Mas o ponto é que aguda eu chamo até 14. Uhum. Depois de 14 dias não vai ser aguda nas duas. Na europeia vai ser subaguda e na americana vai ser crônica. E qual a importância desse cutoff aqui de 14 dias? É porque é o momento a partir do qual a minha mortalidade começa a ficar igual. Uhum. Então, o ponto que eu trago aqui nessa parte das divisões temporais é isso. Até 14 dias, a mortalidade do meu paciente é muito alta, e vai aumentar, assim, no começo, nos primeiros 48, 24 horas é muito alta, depois chega um momento que ela fica estável. Então, o paciente não morre mais da dissecção. Quem tinha que morrer, já morreu. Exatamente, né? Isso. Infelizmente. Em teoria é isso. As pessoas que iriam morrer, tudo morreu até 14 dias. Se ele já sobreviveu em 14 dias, é possível que ele vai morrer, mas não... Pode morrer de outra coisa, mas não da aorta, a princípio. Perfeito. Então, esse cutoff ali para aguda e não aguda, vamos dizer assim, seria basicamente para definir qual é o time no qual eu preciso operar de emergência esse cara. Tipo, até 14 dias do evento, eu preciso operar, porque ele morre muito. Passou 14 dias, eu posso ser um pouco mais flexível. Naturalmente, assim, esse número 14, número cabalístico 14, esse foi o que mais avaliado no STRIVE, mas você vai flexibilizar isso, claro. Você vai entender o paciente melhor. Mas... 14 dias e 6 horas, né? Agora não vai. Exatamente. Volta mês que vem para operar eletivo aí. Exatamente. Então você vai individualizar, mas via de regra é isso. Então, 14 horas, até 14 dias, quem já morreu, não morre mais da aorta. E aí, a pergunta que você me fez, que é comum, viu? A gente chega, tem um paciente que vai comum, assim, no nosso cenário do INCOR. Enviesado, né? Que a gente vê pra caramba. Mas o paciente faz um eco e tá dissecado, dissecção aguda de aorta, a dissecção Stanford A. E aí, o que a gente faz com essa dissecção? Então aí você tem que primeiro respirar fundo e entender que ele já sobreviveu à fase aguda. Se ele tá lá com você, fazendo eco calminho, tomando um chazinho... Deus parabéns a ele. Parabéns, você é um sobrevivente, né? Começa daqui, você é um sobrevivente. Então, esse é o primeiro ponto. E uma vez que ele já sobreviveu, aí você tem que pensar, bom, ele sobreviveu, vai ter uma dissecção na aorta e é ascendente, o que eu vou fazer com esse rapaz? E aí ele cai nas indicações basicamente das crônicas, que é o paciente atualmente que tem, então, acima de 5 centímetros de aorta, ou que tem um crescimento acima de 0,5 milímetro ao ano, ou 0,3 milímetros por 2 anos, também vou indicar. Ou o paciente com dor, que isso acontece, às vezes o paciente tem uma dor, não sabe do que é, dor, e também vou ter que indicar. Então ele cai nas indicações do crônico. Então, por quê? Porque ele se comporta como um crônico. A mortalidade dele é muito similar. As curvas de sobrevida são muito parecidas com o do crônico. Por isso ele cai no espectro do crônico. Então o paciente que está dissecado há mais de 14 dias, você vai intervir conforme as recomendações do crônico. De intervir seja no diâmetro ou mesmo velocidade de crescimento ou dor torácica, que é outro ponto. Perfeito. Não, muito bom, Wagner, muito bom. Até mesmo você já tirou minha próxima dúvida, né? Que como é que eu vou seguir esse sobrevivente no meu consultório, no ambulatório, por exemplo. Então, já que você falou, obviamente a gente vai ter que acompanhar, então, seriando com o exame de imagens, angiotomografia de aorta torácica abdominal, para ver se esse paciente teve esse crescimento, se ele atinge esses níveis de corte que você comentou aí, né? Perfeito. Não, aí aqui tem 2 pontos, né? Primeiro, é o paciente que eu operei, e segundo, é o paciente que eu não operei. O paciente que eu operei, só para a gente conversar nesse ponto, assim,
a principal cirurgia que o cirurgião vai fazer, imagina o paciente que rasgou a aorta inteira. Rasgou de cima a baixo. É um Stanford A, DBQ1. Aí, qual seria a cirurgia padrão para esse paciente? Talvez muitos dos nossos espectadores andam, não, tem que corrigir a aorta rasgada. Dá para trocar a aorta toda, vai? Então, essa é eu troco a aorta toda, mas aí qual é o ponto? Você tem que entender, até dá para fazer uma cirurgia mais complexa, tipo FET, que é o Frozen Elephant Trunk, mas que essa a gente deixa para uma outra conversa, mas é uma cirurgia mais ampla, dá para você colocar stent na aorta inteira, mas o ponto é, numa dissecção de aorta, o paciente está muito instável, é uma cirurgia basicamente de damage control ali, você vai controle de danos. Então, você tem que tirar o paciente vivo dali. Você vai fazer o que é o menor possível para tentar tirar esse paciente vivo. Então, via de regra, a cirurgia de eleição é a colocação de um tubo supracoronariano. Então, tem os ósteos coronários, você coloca um tubo supra e é isso. Você vai fechar ali, por mais vezes, o orifício de entrada e vai deixar a aorta inteira dissecada. E aí você vai seguir esse paciente. Por quê? Essa aorta inteira dissecada tem 3 caminhos. Uma vez que eu fecho aqui o ósteo de entrada na aorta ascendente, esse paciente pode trombosar a luz falsa, e aí trombosa, remodela e absorve, faz um remodelamento completo da parede da aorta. Se você retomografar esse paciente em anos, some tudo, some a luz dissecada, porque ele trombosou e reabsorve, isso acontece. Então esse é o cenário que eu amo. É o melhor dos cenários. Só que acontece só em 25% dos casos. Caramba. Infelizmente. O outro cenário é que eu coloquei o tubo supra ali, e aí a luz falsa nem trombosa, mas também ela não cresce. Fica lá, aí fica ali. Não trombosei, mas também não saí daqui. Isso acontece em 25% dos casos. Eu fico olhando aflito com essa aorta que nem trombosou, mas não cresce, o que eu faço? Não vou, não vai, mas fica lá. Putz, se você já passou os 2 melhores cenários, isso dá 50%, a outra metade então? Outra metade então, você já viu, 50% vai dilatar e eu vou ter que reintervir. Então essa é uma estatística, da nossa inclusive, 50% dos nossos pacientes que são tratados na fase aguda com tubo supra, eles necessitam de reintervenção a longo prazo, porque essa luz falsa vai dilatar e eu vou ter que intervir. Então, como é que eu sei para qual espectro desse cenário o paciente vai? Se ele vai trombosar, se não vai acontecer nada, ou se ele vai crescer? Só seriando esse paciente. Como é que eu serio? E aí vale para os dois. Frente a uma dissecção que eu identifiquei agora e tratei ou não tratei, eu idealmente repito a angiotomografia. Isso o guideline europeu, que é um pouco invasivo, depois eu falo o que a gente faz no INCOR. Ele pede para a gente repetir com 1, 3, 6 e 12 meses. Então, no primeiro ano, eu vou fazer uma tomografia, 4 tomografias no cara. Entendi. Então, eu faço com 1 mês do evento, 3 meses do evento, 6 meses do evento e depois com 12 meses do evento. De curada, vamos dizer assim, para ver o que está acontecendo com essa tomografia. No INCOR, a gente acaba fazendo a cada 6 meses. Tá bom. E aí, assim, bateu um ano, esse paciente está estável, não está crescendo, está ótimo, eu faço anual. 2 anos que está estável, nesse anual, eu posso fazer bitrianual. Tá bom. A gente faz assim. Agora, se esse meu paciente começou a dilatar, aí você vai antecipar. Então, aí ele sai desse espectro que eu falei e você vai ter que acabar antecipando a avaliação. Mas é esse ponto. Naturalmente, só para não ficar assim, vocês já operam 50% dos pacientes que vocês que dissecam, tem uma cirurgia que é um pouco mais ampla, que eu vou cobrir a maior parte da aorta, que é o FET, que é o Frozen Elephant Trunk. Depois a gente pode marcar um momento para falar sobre isso. Mas que ela cobre a maior parte da aorta e ela tem um remodelamento de cerca de 70% a 80% da aorta inteira. Então, legal, mas em contrapartida é uma cirurgia que é uma torada, né? Torada que quase ninguém faz no país. Né? Pouquíssimas pessoas fazem no país. Alô, Ricardo Dias. Exatamente, é ele mesmo. Esse é o cara. E beleza, Wagner. Então você comentou então que a gente tem esse tubo supra, né, que é um damage control, mas você comentou que às vezes ele pega e vai fazer insuficiência aórtica, pode fechar o ósseo de coronária direita, e o tubo supra ele está acima dessas complicações que a gente comentou. Então eu estou entendendo que quando ele pega ou o ósseo da coronária ou o plano valvar, que são mais abaixo, o negócio complica um pouquinho mais, a cirurgia pode ser um pouquinho mais demorada. E aí, ainda assim, vamos supor, a gente comentou que em mais ou menos 30% dos casos podem cursar com insuficiência aórtica aguda. Certo. Isso quer dizer que eu vou ter que trocar a válvula aórtica desse paciente também? Então, é uma cirurgia que ainda tem uma troca de válvula ou dá pra gente talvez poupá-la? Perfeito. Aí, assim, depende um pouco de caso a caso, mas via de regra, assim, eu vou tentar não mexer em tudo. Vou tentar. Quando é que eu consigo? Quando dá.
Tá bom. Às vezes eu consigo fazer um tubo supra e consigo repuxar os pilares do folheto da válvula aórtica, consigo sustentar e consigo adaptar ele só com tubo supra. Ótimo. Mas se o paciente tiver uma raiz muito dilatada, aí é difícil. Às vezes você não consegue fazer isso. E aí você tem que lançar a mão da cirurgia de Benton de Bono, que é um tubo valvulado, que é um tubo com uma válvula e se reimplanta depois dos ossos coronários. Agora você tem que avaliar caso a caso. Via de regra, o cirurgião tenta manter só o tubo supra, que é uma cirurgia mais tranquila, com suspensão dos pilares da válvula aórtica e manutenção dessa estrutura do folheto, sem precisar trocar a válvula. Porque, como eu falei para você, uma cirurgia muito cruenta, o tecido está tudo friável, é difícil de manipular, então é mais complicado. Via de regra, o cirurgião tenta fazer um tubo supra, suspensão do pilar da válvula aórtica e ver se segue o jogo. Às vezes, se a raiz é muito dilatada, aí não dá. Aí, via de regra, não dá porque você vai tentar suspender, mas vai ficar dilatado, você vai ter que abordar depois. Aí você tem que fazer o tubo valvulado, que é uma cirurgia um pouco mais complexa, mas para ser feita numa emergência, mas é o que tem que ser feito. Perfeito. Quando comete ósteo coronária, via de regra, até mesmo enquanto está abrindo, você já vai dissecando essa fenda ali. Então, você vai abrindo essa fenda, já vai dissecando. Às vezes, você nem precisa usar. Não, deu para ajustar aqui, puxei para cá, de lá, deu certo, abriu, não precisei revascularizar. Mas você já fica com essa fenda aqui. O R- já está dissecando essa fenda ali para que no meio da cirurgia, se for necessário, ele desce uma ponte para ceder. Legal. Então, tipo, isso acontece. Mas isso, você não perde tempo com isso, não. Enquanto você está fazendo ali a cirurgia, o R- da cirurgia já está dissecando essa fenda ali, já deixa no pontinho para que, se você precisar, por conta daquele acometimento da óssea coronária direita, você já desce uma ponte para lá. Show. Às vezes acontece, às vezes não. Porque às vezes você consegue ajustar ali, não precisa. Só de você puxar, você tira o flap de entrada, para de fazer obstrução dinâmica e você não precisa revascularizar. Mas às vezes você já desce uma ponte para lá e vida que segue. Legal, ótimo. Essa era uma dúvida que eu tinha mesmo também. Boa. Legal, Wagner. E, bom, então a gente comentou, né, que a abordagem definitiva, ela nunca será a mesma necessariamente, né? Não tem uma receita de bolo para o cirurgião. Então a gente comentou que a gente pode fazer o tubo supra, que é a abordagem mais comum, né? E a gente acaba tendo também a opção de fazer um Benton de Bono. Mas eu ouvi dizer que tem uma técnica que um brasileiro também... E só para a gente fechar aqui, também tem uma técnica que um cirurgião brasileiro acabou desenvolvendo. Então, só para você dar uma pincelada aí... Legal. Falar muito um pouco legal. da ciência brasileira. Esse é um cirurgião brasileiro que mora no Canadá. Por isso que toda vez que eu ouço na enfermeira alguém falando Tyrone David, eu falo, não, peraí, o cara é brasileiro, chama de Tirone Davi, vai. Legal. Que é a cirurgia de Tirone Davi, que ela faz o espectro de uma cirurgia que a gente chama de valve sparing, que é você preservar os fluidos da aorta. Então, essa é uma cirurgia super complexa, também poucas pessoas fazem aqui no país. A nossa corte, eu acho que é uma das maiores lá no INCOR, a gente tem por volta de 170 pacientes que foram submetidos ao Tirone. Que basicamente você vai dissecar os folhetos da válvula aórtica, os pilares, você vai descer o tubo e vai suturar no tubo os 3 pilares da válvula aórtica. Parece ser trabalhoso. É trabalhoso. Então, assim, na emergência, na dissecção, é muito difícil você fazer esse tipo de cirurgia, porque você dissecar os pilares, descer o tubo, suturar cada pilar, então é difícil. A gente tem um caso de dissecção aguda que a gente fez, deu certo, tá tudo bem, mas é bem difícil. Inclusive, é uma grande polêmica no mundo dos aortólogos, assim. Será que é um caminho? As cirurgias de Tirone Davi ou cirurgias de valve sparing, que tem outras, né? Como de Jacobi, essas cirurgias, elas são uma opção na dissecção aguda de aorta? Tem espaço ou não? Ou né? ela fica restrita para o paciente no cenário crônico? A gente foi ousado lá no INCOR. A gente não, eu tô Ricardo e o Duncan. Foram ousados, fizeram num cenário, deu tudo certo, tá tudo bem. Mas é uma cirurgia delicada porque ela aumenta um pouquinho a complexidade da intervenção. Que você vai ter que depois ainda reimplantar os ossos coronários, né? Então é um pouco tricky ali, mas fizemos e é um caminho. Talvez essa seja a melhor cirurgia para ser feita num cenário como esse. Que aí você acaba preservando, né? Então não precisa colocar um tubo valvulado como no Benton, nem um Benton modificado, que seria um tubo, em vez de uma válvula mecânica, um Benton modificado, uma válvula biológica. Perfeito. Legal, Wagner. Então, acho que a gente encerra por aqui o nosso bate-papo. Putz, foi muito bom, muito produtivo também. Queria agradecer de novo a sua presença e a sua disponibilidade. E vamos fazer outro aí sobre a aorta ambulatorial. Vamos. E, Wagner, fiquei sabendo também que você tem uma página, né, sobre cardiologia também. Então, se quiser aproveitar o seu tempo aqui para poder divulgar um pouco o seu trabalho. Boa, fazer um jabazinho aqui também, né? Faz parte, né? Faz parte. Boa. Não, a gente tem uma página que chama Cardio Trials. Na verdade, é um aplicativo que tem um Instagram também, tem um canal no YouTube. E é um aplicativo que a gente basicamente resume trials aí da cardiologia. Tem mais de 1000 trials traduzidos. Que Nossa é isso? equipe é muito atenta, faz cobertura de
congresso. Esses são trials traduzidos e resumidos para você ter na palma da mão. É uma plataforma legal, assim, um adendo a mais para o estudo. Se vocês quiserem, acho que ficaria honrado de ter a presença de vocês também na nossa plataforma. Eu não preciso nem falar que eu também sou um dos assíduos frequentadores da plataforma também. Boa. Excelente qualidade também, pessoal. Bom, pô, obrigado, Zé. Wagner, cara. Foi um muito prazer, obrigado, cara. um prazer inenarrável estar aqui com você. Prazer meu, pô. Ainda mais estando com você, esse comunicador nato Esse aí. grande bate-papo aí sobre a horta foi incrível aí. Acredito que tirou dúvidas de muitas pessoas que vêm aí ou tem um medo aí do que fazer quando chega uma dissecção de horta. Então, Wagner, meu muito obrigado aí. Fico às ordens. As portas ficam abertas também para quando quiser voltar também, sempre. Boa, vamos. Sem dúvida alguma. Só chamar. Se tivesse bom papo aqui, é só chamar. Também aí, se quiser um dia conversar sobre cardiopatias aí também, que é a sua área também, a gente marca uma próxima aí para falar de hipertrófica e outras coisas aí. Show de bola, Zé. Prazer, valeu pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu pessoal, até a próxima.